Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo. O vídeo da semana passada foi mostrando como montar um aquário básico desde o começo até a introdução da fauna e da flora. Já o vídeo de hoje vai ser como nós podemos melhorar esse aquário básico, como podemos deixar ele um aquário totalmente completo para reproduzir o melhor tipo de vida possível aos nossos peixes. Antes disso, eu gostaria de fazer um oferecimento especial aos nossos parceiros do canal Brasil Reef. É um fórum especializado em aquarismo marinho e aquarismo de água doce também. Vamos lá? Pessoal, então vamos lá. Como melhoramos um aquário básico e deixamos ele um aquário completíssimo para dar o melhor tipo de condição de vida aos nossos peixes? A primeira coisa que podemos melhorar é o sistema de controle de temperatura. E como melhoramos isso, pessoal? Aqui nesse caso, estamos usando apenas um termostato, certo? Que controla a temperatura caso ela baixe muito. Mas o ideal é controlar, se a temperatura subir muito também, ela baixar. E ficar num meio termo, e ficar controlável. Por exemplo, nunca subir mais que 1 grau para cima e 1 grau para baixo. Isso só conseguimos com controladores de temperatura. São aparelhos que medem a temperatura do aquário a partir de uma sonda e ele liga ou desliga o resfriamento, no caso coolers, por exemplo, ou chillers, ou aquecimento, que são termostatos ou aquecedores. Esses aparelhos custam em torno de R$100 mais ou menos, não são muito caros e é possível fazer um sistema muito bacana. Temos um vídeo nosso mostrando como utilizar o sistema de controle de temperatura TLZ11. A segunda etapa. Segunda coisa que podemos melhorar dentro de um aquário é uma iluminação mais potente. Nesse caso, estamos usando uma iluminação simples fluorescente porque as plantas desse aquário são plantas artificiais ou poderia até ser plantas simples que não requer muita coisa. Agora, se forem plantas mais exigentes, vamos precisar de uma iluminação melhor. E aí eu recomendo vocês usarem, por exemplo, luminárias de LED, só que não fitas de LED, são luminárias de LED de 3 watts ou 10 watts, que tem uma quantidade, uma potência e tipos de luzes diferentes, tipos de cores de luzes diferentes, específicas para cada tipo de aquário. Mais pra frente vamos fazer um vídeo demonstrando como escolher a melhor luminária para o seu aquário. O terceiro ponto, pessoal, é colocar um timer analógico e um alimentador automático para quando vocês viajarem, por exemplo. Eu vou mostrar um timer. Esse, pessoal, é um timer analógico. Para que ele serve? Quando colocamos a tomada da luz aqui nele, podemos regular que horas que vai ligar e que horas que vai desligar. Dessa maneira, a gente deixa a luminária do aquário a quantidade de horas exata que precisa ficar ligada e a gente não precisa ficar se preocupando toda hora ligar, desligar. No Mercado Livre vocês encontram em torno de R$30, R$40 no máximo, contando com frete um timer desse, vale muito a pena. Principalmente se vocês forem usar uma luminária, usar 2 ou 3 desse numa luminária, porque vocês podem até simular o amanhecer, o pôr do sol. Então, por exemplo, ligar algumas luzes mais cedo, depois de algumas horas ligar algumas luzes a mais, e aí aos poucos vocês podem simular um ambiente mais real para o aquário. Outra coisa muito importante, pessoal, que vocês podem usar no caso do aquário é um no break. Por quê? Principalmente aquários mais exigentes, que precisam ter um alto índice de oxigenação, que as luzes não podem desligar e tudo mais, que tem que ter os parâmetros muito bem controlados, principalmente aquários marinhos. O no break é o suficiente para você ter uma ação, caso acabe a luz do seu aquário ou queime alguma coisa, para vocês poderem agir em relação a esse tempo. Outra coisa, pessoal, o sistema de filtragem. Nesse caso, estamos usando uma filtragem chamada Hang-On. É uma filtragem simples e eficiente. Porém, para aquários maiores, com uma maior quantidade de peixes, é muito recomendável que vocês utilizem uma coisa chamada sistema SUMP. O que é o SUMP? O SUMP basicamente é como se fosse um aquário igual ao principal, só que menor. Ele serve só para filtragem. Então ele tem compartimentos internos dentro dele, assim como o filtro Hang-On, só que os elementos filtrantes dele são uma maior quantidade do que o Hang-On. O que isso significa? Ele tem o perdão do Hang-On, tem as cerâmicas do Hang-On, tem a bomba do Hang-On, tem coisas tudo parecidas com o Hang-On, só que numa quantidade muito maior, a bomba é mais forte. Assim nós conseguimos fazer uma filtragem muito mais eficiente do que a filtragem do Hang-On.
Outra coisa, pessoal, é a água que vem da torneira. A água que vem da torneira, ela é um pouco suja, apesar de não parecer, ela tem um pouco de detritos dentro dela que não conseguimos ver a olho nu. Mas se vocês medirem um aparelho especial, vocês vão ver que ela vem um pouco mais suja do que parece. Em aquários marinhos, usamos uma coisa chamada deionizador para deionizar a água, como se fosse um filtro da água da torneira antes de colocar dentro do aquário. Não é 100% necessário para um aquário de água doce, mas é recomendável, porque apesar dos peixes de água doce serem mais resistentes, isso vai evitar alguns problemas que podem ter na água, e esses problemas trazem águas e outros diversos problemas. Então eu recomendo vocês pesquisarem sobre deionizadores. Por fim, pessoal, eu gostaria de falar de dois pontos muito importantes. O primeiro é um aquário hospital e um aquário de quarentena. Para que servem eles? Primeiro, o aquário hospital. O aquário hospital serve para caso um dos seus peixes ficam doente, vocês, em vez de tratar dentro do aquário e usar bactericida que poderia matar a biologia benéfica do aquário, vocês colocam dentro desse aquário hospital, que ele vai só com um areador de água, um compressor de ar, e uma água filtrada mesmo, com o devido condicionamento, sem cascalho, sem filtro nem nada, só para aplicar os medicamentos. Então vocês trocam a água desse aquário hospital antes de uma nova dosagem, e dessa forma vocês evitam que tenham problemas dentro do aquário principal. Agora, em relação à quarentena, para que ela serve? Quando compramos um peixe de um pet shop, alguma loja, ele pode vir com uma doença que a gente não sabe que ele tem essa doença. Então esse aquário em quarentena é como se fosse um aquário comum, só que um pouco menor, e ele fica rodando normalmente com os tivesse peixes, mas sem peixes dentro. Por quê? Quando compramos esse peixe, nós colocamos primeiro ele dentro dessa quarentena, e essa quarentena tem os mesmos parâmetros do aquário principal, e aí vemos ao longo do tempo se esse peixe desenvolve algum problema, alguma doença. Se ele desenvolver, tiramos ele, colocamos no hospital, tratamos, voltamos para a quarentena, e se ele ficar normal, aí sim colocamos no aquário principal. Agora, se colocamos ele dentro da quarentena e não desenvolver nenhum problema, em torno de 10, 20, 30 dias, aí podemos colocar dentro do aquário principal sem risco de contaminarmos o aquário inteiro. Imagina se a gente perder o aquário inteiro, isso acontece muito, principalmente em aquário marinho. Então é recomendável que vocês tenham quarentena em aquário hospital. Bom, pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês a ver como vocês podem melhorar um aquário básico para deixar um aquário completíssimo. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu terei prazer em responder. Até mais!